Meu amigo, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Um vídeo diferente pra gente fazer uma reflexão, vamos dizer assim, né? Após essa parada, o triunfo de ontem, essa parada do tricolor baiano por conta da Copa do Mundo. E aí eu quero começar iniciando esse vídeo, né? Fazendo uma pergunta simples pra você, torcedor que tá com a gente. Você já se perguntou o que o Bahia quer ser? Parece uma pergunta fácil, né? Mas talvez seja a mais difícil de responder nesse momento aí da temporada. Porque depois de tudo que aconteceu, meus amigos, nos últimos meses, depois de altos e baixos, das expectativas criadas, das decepções, né? E também das discussões que tomaram conta da arquibancada, das redes sociais, enfim. O Bahia chega em um dos momentos mais decisivos dessa temporada. E eu não estou falando de uma final, né? Não vale título, não estou falando de uma decisão de mata-mata. Eu estou falando justamente dessa parada no calendário. Uma pausa que pode representar o começo de uma temporada ou uma continuação dos mesmos erros. O Bahia venceu ontem? Venceu. O torcedor comemorou? Comemorou. E tinha que comemorar mesmo. Vitória, triunfo, tem que se comemorar. O resultado positivo tem que se comemorar. Mas somente ontem. Passou o dia de ontem, acabou. Hoje já é outro dia, hoje é dia de análise, hoje é dia de entender que uma vitória isolada não apaga tudo aquilo que aconteceu até aqui. O futebol não pode ser analisado apenas pela emoção dos 90 minutos, e é justamente aí que se começa a discussão mais importante sobre o Bahia. O Bahia precisa ter a humildade para entender o momento que está passando. Talvez o primeiro passo seja ter ainda mais humildade. Talvez o primeiro passo para mudar seja ter mais humildade ainda do que acha que tem. Humildade para reconhecer que muita coisa está errada. Humildade para poder entender que o investimento realizado até aqui não está sendo traduzido dentro de campo de forma que deveria. Humildade para poder aceitar que o Bahia ainda está distante do patamar que muitos imaginavam no início do ano. E existe, cara, uma diferença enorme entre potencial e também realidade. O potencial do Bahia é gigantesco, inimaginável. A realidade ainda não. O Bahia ele possui estrutura, possui investimento, possui um dos maiores grupos empresariais do futebol mundial por trás desse projeto, possui uma torcida que lota todos os jogos, o estádio. Poucas torcidas lotam o estádio, como a torcida do Bahia lota. Né? Possui uma cidade apaixonada pelo clube. Mas isso não ganha jogo, só isso não vai entrar em campo, isso não vai decidir partidas. Isso não garante protagonismo. Isso não coloca ninguém automaticamente entre os maiores clubes do campeonato. E talvez essa seja uma das maiores armadilhas, vamos dizer assim, que o clube encontrou nos últimos anos. A ideia que o crescimento aconteceria naturalmente. Não acontece naturalmente. No futebol, o crescimento ele precisa ser construído. Aí que eu quero tocar num ponto que incomoda e vai incomodar muita gente. Né? A imprensa baiana, que me odeia porque eu sou um cara que não sou baiano, que fala do Bahia, né? Que se unem para poder, de alguma forma, diminuir minhas informações. Né? Eu até parei de postar algumas informações lá no X, estou postando mais aqui nas outras redes sociais. Né? Obviamente que eu não estou falando de todos, tá, meus amigos? Mas existe uma parcela significativa da imprensa esportiva da Bahia que parece mais preocupada em defender o projeto do que analisar o projeto. Toda crítica é vista como exagero, toda cobrança é vista como perseguição, né? Todo questionamento vira uma grande crise. E não deveria ser assim. Longe disso. O papel da imprensa não é proteger o dirigente, cara. Não é proteger o treinador, não é proteger o jogador. O papel da imprensa é simplesmente analisar os fatos. E os fatos mostram hoje que o Bahia está abaixo daquilo que poderia entregar. Aqui ninguém está inventando nada, pô. Tá todo mundo vendo. Até o torcedor que menos acompanha o clube está vendo que o Bahia está abaixo daquilo que poderia entregar. Os fatos mostram que o futebol apresentado em muitos momentos da temporada é totalmente insuficiente. Os fatos mostram que houve erros claros de planejamento. Os fatos mostram que o elenco possui carências evidentes. Cara, ignorar isso não ajuda o Bahia. Ajuda apenas a criar uma falsa sensação de que está tudo funcionando. E não está funcionando. Quem ama o clube cobra.
Quem ama o clube exige. Quem ama o clube não aceita mediocridade. E grande parte da imprensa da Bahia está mais preocupada no like, está mais preocupada na visualização. Não está preocupada em cobrar, não está preocupada em exigir, não está preocupada em deixar de ser medíocre, está preocupado o que o dirigente vai achar do conteúdo dele. E aí que eu bato aqui na tecla constantemente de que isso aqui é um canal independente. Você está dando voz, você está dando visualização e like para canais que se falam independente, mas não são. A partir do momento que você precisa se preocupar com o que o Cadu Santoro vai achar do seu conteúdo, do seu vídeo e da sua opinião, você deixou de ser independente. E você é um medíocre. E além de tudo é egoísta, que fica colocando musiquinha para atrapalhar o trabalho de companheiros. Quando que, na verdade, deveria se portar pela importância do cargo que tem, que para mim nem deveria ter, porque não tem capacidade para isso, e nem talento. A torcida do Bahia, ela tá certa em cobrar. E por falar nessa cobrança, a torcida tá correta. E tem gente que fala, não, mas vocês estão... A torcida do Bahia sempre está correta. Não porque ela é uma torcida perfeita, mas porque ela entende o tamanho da oportunidade que está diante do clube, pô. Durante anos, o torcedor sonhou com grandes investimentos, sonhou com estrutura, sonhou com um projeto de longo prazo. Todo mundo sonhou com isso. Esse projeto ele chegou, tá aí. E, naturalmente, a régua também aumentou e precisa aumentar constantemente. Não faz sentido investir como clube grande e aceitar resultados de clube médio, pô. Não faz sentido falar em protagonismo e se contentar apenas em participar nas competições. Não faz sentido vender uma narrativa de crescimento enquanto o clube apresentar... Então, não tem como falar de investimento, né? Enquanto o clube ele continuar gerando dúvidas nas contratações. Tem gente que acha que a torcida está cobrando por capricho. Não é por capricho, está cobrando porque acredita. Está cobrando porque sabe que o Bahia pode muito mais do que está entregando. Outra coisa que eu queria falar, e esse ponto, né, é fundamental para a gente analisar o que está acontecendo nessa parada. É importante analisar tudo o que aconteceu nessa parada para a Copa do Mundo. Os reforços, tá? Porque não adianta fingir que o elenco está completo. Não tá. O Bahia precisa, meus amigos, urgentemente se reforçar, precisa encontrar soluções para os setores que claramente apresentam inúmeras limitações, precisa aumentar o nível de competitividade interna. Isso é muito importante. Um substituto eventual para o Everton Ribeiro, um cara que chega e fala assim, Everton Ribeiro, se você não jogar, você não vai... Se você não correr, você não vai jogar. Né? Precisa elevar também a qualidade técnica, que está muito mediana. Precisa aumentar as opções para o treinador. A gente mete a porrada no Rogério Ceni, mas quando o cara olha para o banco, não tem ninguém. Grandes clubes fazem isso constantemente. Flamengo faz, Palmeiras faz, Cruzeiro faz. O futebol brasileiro virou uma corrida permanente, meus amigos, por qualificação. Quem não se movimentar vai ficar para trás nessa corrida. E o Bahia não pode ficar para trás nessa corrida. A janela precisa ser encarada como uma oportunidade estratégica, não como um simples complemento, como foi feito, sempre trazendo jogadores que não prestam para outros clubes. É a xepa dos outros clubes. Existe outra questão que também me incomoda muito, o comportamento do Bahia diante dos principais clubes do país. Isso para mim passa muito pelo comando do técnico Rogério Ceni. Isso precisa mudar urgentemente. Em muitos momentos parece que o Bahia entra em campo respeitando demais o adversário. E respeito excessivo no futebol costuma vir com muita submissão. Essa é a pura verdade. O Bahia precisa entender uma coisa, ninguém vai entregar espaço, ninguém vai reconhecer o clube como potência apenas porque existe o investimento. O reconhecimento acontece dentro de campo, através de triunfos, através de campanhas consistentes, através de títulos, através de personalidade. O Bahia precisa parar, né, de se enxergar como um convidado. O Bahia parece sempre ser um convidado dentro do campeonato. Precisa se enxergar como concorrente, porque é exatamente isso que a torcida espera. A parada, né, para a Copa do Mundo é um ponto central para mim aqui desse vídeo. A parada no calendário. Talvez nenhum clube brasileiro precise tanto dessa pausa quanto o tricolor baiano. Porque o clube ganha algo que normalmente não existe durante a temporada, né? Que é tempo. Tempo para treinar, para corrigir, para recuperar atletas, para se reforçar, né? Para reorganizar os conceitos, para avaliar os erros e também para tentar reconstruir a confiança. Isso é um privilégio.
Ano passado teve na Copa do Mundo de Clubes, está tendo agora na Copa do Mundo de Seleções, né? E nos últimos anos o clube já teve essas outras oportunidades e não aproveitou. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que será feito nessa parada? Porque ter tanto tempo não significa melhorar, gente. Ter tempo apenas oferece uma possibilidade de melhoria. O resultado depende das escolhas. O que será feito do Bahia? Qual é o planejamento do Bahia para essa parada para a Copa do Mundo? A partir de agora, com toda sinceridade, acabam a desculpa. Se faltava tempo, haverá tempo. Se faltava treinamentos, haverá treinamentos. Se faltava ajustes, haverá ajustes. Se faltava reforços, a janela está aí. Cadu Santoro, pelo menos, a promessa de 4 reforços. Por isso essa pausa é tão decisiva para o tricolor baiano. Porque ela vai, além de tudo, meus amigos, ela vai revelar, né, qual é o verdadeiro Bahia. O que o Bahia quer nessa temporada? O Bahia que aprende com o erro? Ou o Bahia que insiste nos mesmos problemas? O Bahia que cresce ou o Bahia que simplesmente estaciona? O Bahia que se aproxima da elite ou o Bahia que continua preso à condição de uma grande promessa? O torcedor comemorou ontem. Fez certo. Triunfo é para ser comemorado. Mas apenas ontem. Hoje é dia de pensar no futuro. Hoje é dia de entender que o futebol mostrado até aqui ainda está distante do que o Bahia pode entregar. Hoje é dia de cobrar planejamento, cobrar reforços, evolução, personalidade, ambição. Porque essa parada representa um divisor de águas. O Bahia recebeu mais uma oportunidade de reorganizar a casa, mais uma oportunidade de corrigir rota, mais uma oportunidade de transformar o discurso em realidade. E talvez essa seja a última grande chance da temporada para você fazer isso. A partir daqui não existe meio termo. Ou o Bahia aproveita esse período para poder voltar mais forte, mais competitivo e mais preparado para poder enfrentar os grandes de igual para igual, ou corre risco de transformar mais uma temporada extremamente promissora em apenas mais um capítulo da mediocridade que o torcedor está cansado de ver. A escolha está nas mãos do clube. E o tempo para decidir começou agora. Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante para a gente. É importante demais para o nosso crescimento. Todos os dias, vídeo informativo, vídeo de opinião, como esse aqui no canal. E, por gentileza, deixa o seu comentário que no próximo vídeo a gente vai ler todos os comentários desse vídeo aqui na Gol TV, tá? Desejo para você um bom final de domingo. Amanhã tem muito mais conteúdo aqui na Gol TV. Antes de sair, deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos chegar mais longe e em mais torcedores. Forte abraço para você, saudações, tamo junto! Valeu!